Vou repetir. Boa noite, irmãos. A gente vai prosseguir, então, nosso estudo dos termos um homem em Cristo e um homem miserável, do livro Os 12 Homens de Paulo, de Bruce Anstey. E nós estamos na parte aqui de algumas considerações práticas, envolvendo a questão da luta, que é dita sobre o homem miserável em Romanos 7, que a gente já viu nas reuniões anteriores. E aí o Bruce aqui, ele tá especificando no texto as diferenças de lutas que se tem nas epístolas do apóstolo Paulo, que é entre Romanos 7, Efésios 6 e Gálatas 5. Né? Romanos 7 é uma luta que envolve de uma pessoa que nasceu de novo, mas ainda não conheceu a libertação em Cristo Jesus. Gálatas 5, que é entre a carne e o espírito em um crente que não está andando no espírito. E Efésios 6, do 10 ao 18, que descreve uma luta que resulta quando um cristão anda no espírito, enquanto Gálatas 5 é uma luta que resulta quando ele não anda no espírito. E aí, a gente vai começar a prosseguir, então, ler desse parágrafo. Em Romanos 8, do verso 5 ao 13, Paulo explica que existem dois domínios, ou esferas, nos quais uma pessoa pode viver. Uma esfera que pertence à carne e uma esfera que pertence ao espírito. Ele diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Inclinar-se para algo significa prestar atenção em algo. Paulo não entra em detalhes sobre o que são essas coisas, mas todos nós sabemos a que tipo de coisas a carne é atraída. Esta é a esfera em que o homem perdido vive. Ele não conhece outro domínio, mas é possível que os cristãos também vivam nessa esfera de coisas. Então ele diz, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa é a esfera em que Deus pretende que o cristão viva. Mais uma vez, Paulo não nos fornece detalhes sobre o que são essas coisas. Simplificando, são aquelas coisas que têm a ver com os interesses de Cristo. Seria estudar as Escrituras, orar, cantar hinos que façam melodia em nosso coração, ir a reuniões bíblicas, telefonar ou escrever a outros cristãos para encorajá-los, visitar pessoas com uma palavra de encorajamento, compartilhar o Evangelho, distribuir folhetos do Evangelho, fazer boas obras de necessária utilidade, etc. O que o apóstolo está apontando aqui é que essas duas esferas são exatamente opostas entre si. Seus interesses são polos opostos. Uma serve aos interesses do eu e a outra aos interesses de Cristo. É como uma estrada que se ramifica em duas e cada ramificação se distancia uma da outra. Uma leva ao que é verdadeiramente vida e paz, e a outra leva à morte, a morte moral. Então, nos versículos 12 e 13, Paulo chega a uma séria conclusão. Por quê? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Seu argumento aqui é que podemos escolher em qual esfera queremos viver. Ele diz, se viverdes segundo a carne, morrereis. Esta é uma palavra solene. Se escolhemos viver na esfera da carne, isso levará à morte moral em nossa vida. O modo como Paulo usa a morte aqui é diferente da maioria dos outros lugares na Bíblia. O apóstolo não está falando sobre morte física, mas morte moral na vida do crente, que inevitavelmente resulta em fracasso. A morte, como sabemos, sempre carrega a ideia de separação. Neste versículo, refere-se a uma separação ou uma ruptura em nosso vínculo de comunhão com Deus. O ponto aqui é simples. Se vivermos na esfera da carne, podemos esperar que isso irá trazer morte. Mas ele também diz, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Isso significa que, se escolhermos viver na esfera do Espírito, teremos muito poder para viver uma vida santa para a glória de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito. Isso significa que, se vivermos na esfera correta, a carne não terá um ponto de apoio para agir em nós. Em Gálatas 5, verso 16, Paulo fala da mesma coisa, dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A razão pela qual perdemos a batalha contra esse inimigo interior é que passamos muito tempo na esfera errada, cuidando das coisas da carne. Podemos nos perguntar: em qual dessas duas esferas eu vivo? O que ocupa primordialmente minha vida? São as coisas que pertencem aos interesses de Cristo ou são coisas carnais? Dizem que, se agradarmos a carne, impediremos o espírito. Portanto, é hora de começarmos a viver na esfera correta e experimentar o poder de Deus e o gozo de um viver cristão em nossa vida. A gente pode estar lendo, né, essa passagem aqui que é dita, Romanos 5, Romanos 8, Romanos 8, do 5 ao 13. Outro irmão pode ler, por gentileza? Eu vou ler aqui, Michel, Romanos 8, de 5 ao 13. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmão José? Pode.
A pergunta está um pouco fora do assunto, mas se algum outro irmão reunido quiser responder. Sobre a questão de distribuir folheto, qual o procedimento adotado para evitar ser confundido com as testemunhas de Jeová? Irmão José, para que não. Essa pergunta pode ser lida posteriormente, para a gente não perder aqui o fio da meada da leitura do texto. É sobre. Eita, saiu aqui da página, aquele probleminha que eu estou tendo no computador, que ele desce sozinho. A gente viu aqui o parágrafo, né, de quando cita Romanos 8. Quando fala aqui, irmãos, que existem dois domínios ou esferas nos quais uma pessoa pode viver, quando fala pessoa aqui, está falando daquele que conheceu a libertação em Cristo, que creu no Evangelho da Graça e que agora ela tem duas esferas, a qual ela pode estar vivendo, né, na questão de sua responsabilidade, que é a carne e ao espírito, como a gente viu lá o capítulo que o irmão Elton leu, né, que são duas esferas, da carne e do espírito. E quando se fala da morte ali, não é da morte de separação a Deus ou de perdição da alma ou algo relacionado, porque nós precisamos estar firmes no entendimento de que, uma vez salvos por Cristo, sempre estaremos nessa posição. Portanto, qualquer passagem que possa parecer ou ser insinuado de que é a perca da salvação, né, então há algo equivocado nisso aí, pois nós vemos, principalmente várias passagens do Evangelho de João, o próprio Senhor falando, né, de uma maneira firme a salvação e o descanso que nós temos em Cristo. Então, quando se fala da morte, lá no capítulo 8, é no sentido da morte moral, né? Quando um cristão, ele tem todo o poder agora de poder viver pelo Espírito, porque o Senhor nos dá essa capacidade e o Espírito Santo, ele nos dá todo o poder para vivermos de acordo com os pensamentos de Deus, mas quando nós nos desviamos para viver na esfera da carne, ou seja, como é falado aqui, né, do eu, é falado aqui mais abaixo, deixa eu ver onde é que está, aqui, os interesses próprios, né, uma serve aos interesses do eu e a outra aos interesses de Cristo. Então, essa esfera da carne, ela sempre prioriza o nosso eu, né, a nossa própria vontade. E a gente aprendeu isso quando nós nascemos de novo, né, quando começamos a ter um relacionamento com Deus. E também, antes de conhecer a Cristo como Salvador, nós aprendemos o quanto que o nosso eu não presta e como só sai coisa ruim, né, de nossos pensamentos, de nossas ações. Então, quando nós nos convertemos a Cristo e cremos no Evangelho da Graça, nós ainda aqui na Terra, ainda temos a velha natureza e recebemos a nova natureza, que faz parte da nova criação que temos em Deus. Mas se nós dermos lugar à carne, nós vamos estar fazendo a nossa própria vontade e não aos interesses de Cristo. Porque nós vivemos de acordo com os interesses de Cristo quando andamos no Espírito, como é falado em Gálatas 5. E o nosso padrão, o nosso normal, né, o cristianismo normal, é quando o cristão ele anda no Espírito. Como é falado numa parte do texto aqui de Bruce. Deixa eu ver onde é que está. Aqui.
Então ele diz: mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa é a esfera em que Deus pretende que o cristão viva. Ou seja, irmãos, é a vontade de Deus sobre nós, é que nós andemos e que nos inclinemos, né, de acordo com os interesses de Cristo. E isso nós realizamos por meio do Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito, para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus e nosso Pai. E nós hoje podemos muito bem escolher. É totalmente diferente daquela relação de Romanos 7, quando diz que, quando Paulo fala que quer fazer o bem e não consegue, e aquilo que ele não quer, ele faz, e aquela relação perturbada ali, aquelas questões, né, de querer seguir a lei e tal, mas nós não temos essa relação. Hoje nós, quando conhecemos a liberdade em Cristo, nós, por meio dessa liberdade, nós podemos viver para Deus com alegria, né, com entendendo a nossa posição diante dele por meio de Cristo, porque estamos em Cristo, e isso nos faz escolher plenamente andar em espírito e não fazer e não praticar as concupiscências da carne, deixar ele em estado de morte, porque essa é a nossa posição, né? Nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus e precisamos seguir essa responsabilidade de andar na mesma maneira, né? E se houver falhas, confessar os pecados, né? Confessando ao Pai em oração, para que seja restituído a comunhão. Mas primeiro, irmãos, é entender a nossa segurança na salvação e entender de que não há um balanceamento, né? Nós nunca vamos deixar, nós sempre vamos ser salvos, vamos estar nessa posição e por isso nós vivemos para Deus em alegria e firmes nessa boa notícia. É a nossa base principal, é reconhecermos a nossa salvação em Cristo, o poder do Evangelho em nós, para então, por meio disso, nós possamos, né, andar no Espírito, andar nos interesses de Cristo, que é citado aqui nesse parágrafo, né? Estudar as Escrituras, orar, cantar hinos, né, reuniões bíblicas, conversas com outros irmãos acerca de Cristo e tudo mais, né, que tem a ver com os interesses de Cristo sobre nós. Então, isso é um privilégio. Mas, só reforçando, tudo isso é andando em espírito e não jamais pela carne. Porque nada que vem de nós é bom. Nada que vem de nós próprios, né, de nossa carne, de nossa velha natureza, não tem nenhuma relação com Deus. Só inimizade. A nossa carne ela é inimiga de Deus. Michel, só corroborando com o que você está falando aí, uma vez eu também já fiz essa pergunta para mim: como eu poderia fazer para estar andando em espírito, né? Já foi falado aí pelo irmão já, mas é justamente isso aí. É muito interessante a gente prestar atenção nessas algumas indicações, né? Acho que serve muito para nós aqui, que o irmão colocou. Cadê? Simplificando aqui. São aquelas coisas que têm a ver com os interesses de Cristo. Então, andar em espírito, a gente pode ficar assim mentalizando: poxa, como seria isso? Será que eu tenho que ficar parado, esperar ver se o espírito vai me mover para alguma coisa? Ou eu vou sentir alguma sensação, algum arrepio? Ou vou ver alguma visão? E aí eu vou entender que eu tenho que fazer determinada coisa? Não, vou dizer assim, não necessariamente isso aí, né? Mas há uma atitude nossa em nos ocuparmos
com as coisas que são referente à pessoa de Cristo. Só um momento. Esse celularzinho é pequenininho, mas faz zoada, viu? Esse aí é da última geração, viu? De lá de trás. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Sim, andar em espírito é eu me ocupar com as coisas que são do alto, como existe, né? Colossenses 3, pensar nas coisas que são de cima. Colossenses 3, a gente pode até ler lá, né, Michel? Colossenses capítulo 3. Versículo 1 mesmo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, a gente busca as coisas que são de cima, a gente procura saber o que são essas coisas, estamos buscando. Primeiramente, a gente tem que ter a certeza, como o irmão Michel falou aí, da nossa posição em Cristo. Temos que ter essa certeza da salvação. É o primeiro ponto, né? Por isso que, em algumas conversas com irmãos, o primeiro assunto que a gente vai tratar, os irmãos estão se achegando, o primeiro assunto é se se esse irmão tem certeza de que está salvo. E que tem essa garantia também de que nada pode revogar essa salvação. Então aqui diz assim, buscai as coisas que são de cima. Então isso é uma ação nossa, de buscar as coisas que são de cima, como está aí, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E depois no versículo 2 diz, pensai, é mais uma ocupação. Pensai nas coisas que são de cima e, complementando, né, no contraponto, aí diz assim, e não nas que são da terra. A irmã até falou aqui, daqui a pouco a gente lê, daqui a pouco você lê aí, viu, Michel? Que a irmã comentou aqui. E lê um pouquinho, Michel. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não esqueci. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Essa manifestação de Cristo aí é quando Ele vem aqui para estabelecer o milênio. Nós seremos manifestados também a esse mundo aqui. Porque o arrebatamento é algo secreto. Mas a vinda do Senhor aqui para este mundo, todo olho verá. E a igreja também será apresentada e a manifestação será com ele em glória. Isso é maravilhoso. Então, acho que até aí tá bom, né? Então, voltando lá o texto, irmão. Então, aqui o irmão dá alguns pontos, né? Interessante isso aqui, quando uma vez eu li, e agora eu estou vendo de novo, juntamente aqui com os irmãos. Ele diz assim, seria estudar as Escrituras, né? Estudar, conhecer as Escrituras, né? Orar. Isso é algo essencial na vida de um cristão, a gente sempre fala sobre isso aqui. Cantar hinos que façam melodia em nosso coração. Por que ele fala assim? Que façam melodia em nosso coração. Porque a gente sabe que a questão dos hinos não tem necessariamente que tem que ser feito com instrumentos, mas sim que a gente cante salmodiando no nosso coração. É isso que ele está falando aí. Tem até um versículo que fala sobre isso. Que faça melodia em nosso coração, ou salmodiando em nosso coração, que quer dizer melodia. Então, esse hino que a gente está cantando nos traz também a compreensão. O hino traz essa doutrina também, e traz a lembrança da pessoa do Senhor Jesus, o que ele fez por nós. Outra coisa que ele fala que é ir às reuniões bíblicas.
Se alguém tem a oportunidade de ir na Assembleia, vá na Assembleia, meio como visitante. E aqueles que pertencem, né, que estão, pertencem, eu vou dizer assim, né, que estão em comunhão à mesa do Senhor, não deixe essa prática de estar na reunião, porque deixar a congregação, né, como é costume de alguns, é uma reprovação que existe lá em Hebreus. Então, ir às reuniões bíblicas, até reuniões informais, que existe, que os irmãos fazem também, isso é muito bom, que está envolvendo a palavra de Deus, os assuntos do Senhor, tudo isso serve para o cristão, para ele se ocupar, estar andando no Espírito. Telefonar ou escrever a outros cristãos para encorajá-los, isso é algo muito importante também para nós nos dias de hoje, uma ruína terrível, perversa que nós estamos vivendo e a nossa mente realmente está embrulhada mais do que antes, né? Devido a muitas doutrinas e também muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E como a gente até conversou, se a gente deixar o desânimo tomar conta, a gente sai do bom caminho do Senhor. Então, esses irmãos assim que sentem no coração, de ligar um para o outro e conversar e encorajar, isso é uma boa obra também. E uma ocupação no espírito. Visitar pessoas com uma palavra de encorajamento. Alguns irmãos falam, né? Hospitais, até presídios também, lugares assim que as pessoas realmente, sabe, precisam, precisam realmente ouvir a palavra de Deus. Compartilhar o evangelho, distribuir folhetos, já alguém que tem uma certa timidez em estar falando, pode pegar os folhetos e sair distribuindo. Fazer boas obras de necessária utilidade. Isso pode ser com a nossa condição financeira também, nossa casa, que a gente puder ajudar a pessoa, né? Generosamente, e etc. Então, isso é muito bom a gente prestar atenção aqui nisso. E tem muito mais coisas, né? A gente pode dar uma escavada na, nas cartas do apóstolo Paulo e ver mais algumas coisas que se faziam. Os cristãos da primeira época aí, né? Os primeiros cristãos. Até aí, Michel. Lembrei de outra passagem também, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, tem essa lista aí que o irmão Dal leu, que são coisas que envolvem diretamente, né, os interesses de Cristo, principalmente na questão que envolve, por exemplo, a obra do ministério, né, que cada um pode ter, porque o Senhor deu pelo menos um dom a cada um para ajudar na edificação do corpo da igreja, como é falado lá em Efésios 4. Mas, quando se trata até do dia a dia do cristão, né, por exemplo, no que concerne o trabalho secular e das coisas rotineiras, qualquer coisa que se faça, nós devemos fazer para a glória de Deus. E tem outro versículo também, né, que é quando fala dos pensamentos, não é isso? Dá o livro lá em
Colossenses 3, talvez eu acho que é aquele mesmo que dá leu. Quando fala dos pensamentos, né? Deixa eu lá de novo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, assim, irmãos, é praticamente tudo, né, da nossa vida. Deve ser entregue a Deus, deve ser independência a Deus. Não é uma questão de, por exemplo, eu vou pensar mais no Senhor quando eu estiver entregando folheto, ou quando eu estiver lendo a palavra, ou orando. Não é somente nesses momentos. É claro que esses momentos são próprios para, para uma relação direta dos interesses de Cristo, né? Mas toda a nossa vida ela deve ser pautada, na verdade, para os interesses de Cristo, na nossa vida prática. Não há um momento de descanso. Eu lembrei, por exemplo, de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui eu acho interessante, até essa palavra culto aqui, né? Porque culto geralmente é entendido como um momento próprio para cultuar a Deus, que lembra muito a questão da forma em que Deus era adorado, né, no Antigo Testamento, quando os judeus iam ao templo cultuar a Deus. Mas agora, nessa dispensação da graça, o nosso culto é o tempo todo. Não há um momento em que a gente não possa cultuar a Deus, porque o culto a Deus hoje, irmãos, é quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional hoje, e é o tempo todo. Então, seja no trabalho, seja quando você está, por exemplo, lavando os pratos na pia, se você está lavando os pratos na pia ali, como se estivesse lavando para Deus, você está dando louvor e glória a Deus, mesmo naquele ato simples. É toda a nossa vida, de dia, de noite, acordado, dormindo, ela é o corpo ele acaba sendo um culto racional para Deus. Então, é maravilhoso nós entendermos isso, né? Porque realmente na prática, é uma vida entregue para Deus em todos os nossos momentos. Claro, eu não estou querendo desfazer do que está aqui no texto, né? Eu só estou trazendo esse complemento de como nós devemos realmente pensar nas coisas de cima, buscar as coisas de cima, praticamente o tempo todo da nossa vida. Porque o tempo todo nós estamos cultuando a Deus, através do nosso corpo aqui. O irmão passou Filipenses 4:8, deixa eu ver qual aqui, antes de finalizar. Ali, é isso mesmo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Só vou ler aqui o comentário aqui dos irmãos aqui. Tem de Valdeci. Eu entendi, ou entendia, né, errado. Só um momento. Entendi errado que andar em espírito era fazer jejum e viver orando 24 horas. E ficava triste por não conseguir, achava até que não tinha fé o suficiente. Isso aqui é a irmã Valdeci falando, né? Isso aí é a má doutrina, é a perversidade dessa má doutrina, causando esse terror na mente da pessoa sabe, esse desespero, né? Também. A má doutrina faz isso. E como a gente vê muita gente, né, seguindo, geralmente a gente segue a massa, acaba realmente ficando
confuso. Será que eu não tenho fé? Será que outro está fazendo isso e eu não estou fazendo? Só que essas coisas realmente não existem nem mesmo na palavra. Por isso que é muito bom estarmos aqui ouvindo, lendo, meditando nisso aqui, né? Como o irmão falou, estudando. E tem aqui também de irmão Leônidas, né? Se algum irmão quiser comentar isso aí que a irmã falou, eu vou ler aqui o de Leônidas, aí fique à vontade também, irmãos. Irmãos, como entender uma passagem que Paulo iria para uma determinada cidade, mas foi impedido pelo Espírito, que foi quando ele encontrou Lídia? Essa passagem está em Atos. Os irmãos poderiam falar um pouco sobre esta passagem? E Jorge Avelino também colocou aqui, antes da pergunta da irmã Valdeci e do irmão Leones, tem a do irmão José Nilton, que eu também gostaria de saber. Algum irmão poderia estar ajudando aí nisso? Quando a palavra fala assim do Espírito, dele impedindo, ou então até orientando, né, como é naquela passagem para que o Espírito avisa, eu não sei, eu não lembro exatamente a quem, quando pede para ir ao deserto, não é isso? Deve ser de Felipe. Felipe, Felipe, Felipe e o eunuco. isso. Qual capítulo é? Tentar ver aqui. Atos 8. Ah, é falado um anjo do Senhor na passagem. Eu achava que era o Espírito. Não, são duas passagens. Primeiro é o anjo do Senhor, depois o Espírito traz ele de volta. Ah, Continua a sim. passagem. Aqui, ó. É verso 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então aqui a gente tem o Espírito orientando, né? E no capítulo 16, fala do Espírito impedindo. Verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso mostra para nós que o Espírito ele é uma pessoa da Trindade que também tem vontade e mostra ao mesmo tempo a unicidade de pensamento, assim como o Pai e o Filho têm. Porque os três são três pessoas, né? Com o mesmo pensamento, com a mesma, quando se trata das características de Deus, né? A deidade, o Espírito também tem. Então, o Espírito também orienta. Ele diz, ele sente, né? Tem passagens quando fala que o Espírito Santo se entristece. É, no começo de Atos, quando chega no capítulo de Ananias e Safira,
quando mente, né? Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, Pedro deixa claro aqui que ele mentiu ao Espírito Santo. É claro que o Espírito, quando se fala da questão de como ele trabalha, ele tem um trabalho nos bastidores, né? Tanto é que não tem oração ao Espírito Santo, ou pedindo alguma coisa ao Espírito Santo, mas fala que o Espírito Santo é por meio do Espírito que nós levamos as nossas, elevado as nossas orações a Deus, né, ao Pai, ao Filho, e de maneira correta, inclusive, porque é ele que faz ele que usa o corretor ortográfico, vamos dizer assim, porque a palavra fala que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que leva tudinho de maneira certa, tudo certinho para o Pai, para o Filho. Então ele é o intermediador, vamos dizer assim, né? O trabalho dele. Mas ele tem a mesma importância do Pai e do Filho, porque ele faz parte, ele é Deus também. Então tem passagens que mostram o Espírito agindo e para justamente nos mostrar isso também. Então ele impede, ele permite, ele sente, ele se alegra, ele se entristece e tudo isso, porque ele também é uma pessoa da Trindade. Mas se outro irmão também quiser complementar, fica à vontade. Tem como voltar a passagem lá, Michel, da pergunta de Leandro? Por favor. Aí passando pela Frígia, né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia. Né? O Alemão fala uma situação assim que a palavra ela fala que foi feito determinada coisa, né? Mas às vezes ela não fala como isso foi feito, né? A coisa foi feita, né? Mas ela não dá assim explicação de como foi feito. Aí a gente pode pensar nessa situação, né? Poderia ser algum impedimento assim circunstancial, né? Deles não conseguirem completar lá o intento deles, que era de anunciar o Espírito Santo. Se poderia ter sido, né, uma direção do Espírito para ele, né, recuar do intento dele de anunciar, a gente também não sabe, né? Porque não fica muito claro, né? Mas como a gente já falou, o Espírito ele guia, né? Ele, ele tanto guia como ele impede, né? Mas eu me lembrei disso que o Lemon fala, né? Que às vezes tem passagens na Bíblia que fala determinada coisa, mas não deixa claro como essa coisa aconteceu. Outro detalhe também, irmãos, que vemos nessa situação, é que por muitas vezes o apóstolo tenta fazer a sua própria vontade na obra do Senhor, mas a sua própria vontade. Ele tinha os seus planos nas suas missões. E em alguns momentos o Espírito Santo tem que intervir. Em outros momentos o Espírito Santo até permite que aconteça, mesmo sendo revelado que não era para ir, como é o caso lá em Jerusalém. Não era para ele ir, foi revelado isso, né? Foi profetizado isso para ele, e mesmo assim ele foi. E não foi fácil a situação para ele lá, mas ele foi. E acontece também em outros momentos. Como o irmão explicou, a forma que isso é feito a gente não sabe, a gente vê em alguns lugares que tem algum outro irmão que chega e fala, né, e tem o próprio Espírito ou o próprio anjo falando direto ao apóstolo, direto à pessoa. Essas são as formas que a gente encontra aí escrita. E pode acontecer também de circunstâncias, né, de um impedimento assim. Mas uma coisa importante que a gente vê é isso, né, que o homem, ele, mesmo sendo homem de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, ele faz planos. Só que é necessário entender. Eu estou na direção do Espírito, né, como tudo isso que está no texto aí. Na denominação mesmo, a gente fazia muita coisa, né, a gente aprendeu errado, mas a gente achava que, como a irmã falou, né, se está orando, se está lendo a Bíblia, se está evangelizando, se está entregando folheto, então significa que eu estou no Espírito, olha só que legal.
está tudo certo, está de acordo com a palavra. E não estava, mesmo fazendo tudo isso. Como Judas participou de tudo. Era o tesoureiro, inclusive, mas era o filho da perdição. Mas ele participava de tudo e fazia tudo que os outros apóstolos faziam ali. A gente vai ver lá em Hebreus 6, né? Muitos judeus, né, participaram de tudo, foram iluminados, mas eles eram carnais, e aí não tem jeito. Então, um outro ponto que a gente aprende é isso, é o princípio, é a origem. Você é escolhido, você crê na salvação, tem a certeza da salvação e que ela não dependeu de você, ok, você está no espírito, você não está na carne. Já começa por aí. Aí agora, como andar corretamente, porque eu ainda posso dar lugar à minha carne? Dependência. Dependência do Senhor. Ter esse cuidado, que muitas vezes vai ser, mesmo fazendo coisas boas, eu posso voltar àquele velho costume da denominação. Porque é um costume, a gente é feito também de hábitos. E aí eu estou acostumado e aprendi durante 100 anos, sei lá, durante muitos anos, 300 anos, que eu tinha que jejuar, eu tinha que fazer uma campanha, eu tinha que fazer vigílias, eu tinha que ajudar os pobres, eu tinha que... Aí, beleza, eu passo muitos anos fazendo isso. Depois eu entendo que estava tudo errado e agora creio realmente na salvação correta e vejo que o homem, ele não está no centro, muito pelo contrário, o centro é do Senhor Jesus. Aí, mesmo assim, eu preciso tomar o cuidado de ver se não estou voltando à velha prática, né? De achar que participar de muitas lives, orar, cantar, ir às reuniões, ajudar aos pobres, se isso não está sendo a carne. Porque se for a carne, não vai adiantar nada, essas obras serão queimadas e não vão servir para nada. Mas, na realidade, eu perdi tempo e entristeci o Espírito Santo. Agora, tem que estar na dependência. O irmão até perguntou sobre um folheto, vou entregar o folheto, os testemunhos de Jeová, realmente, o testemunho hoje está arruinado, é complicado saber quem é que está entregando ou não, mas eu preciso estar na dependência do Senhor. Já cheguei em lugar que não dei folheto, já cheguei em outro lugar que senti de dar o folheto, e veio me dar o folheto, eu dei o folheto, e oro ali naquele momento, sem, dou o folheto, não dou o folheto. Pergunta ao Senhor, ele vai te responder se você vai dar, se não vai dar, se quantos vai entregar. Tem que estar dependendo do Senhor o tempo todo, em oração. Já cheguei no mesmo lugar, um dia não falei nada. E fiquei querendo falar, e fala, não fala, fala, não fala, e não falei. Aí visitei esse outro lugar uma outra vez, acho que foi um hospital, e E do nada alguém puxa o assunto, fala de Deus, e aí eu começo a falar, aí quando eu saio, tá vendo? Você falou de Deus hoje e nem pensou em falar. E nem era você que estava querendo falar, ou tinha programado ou planejado pregar ali naquele lugar, naquele horário, naquele momento. E o Senhor providenciou e que tudo, acredito eu, que tudo dê certo para que pudesse ser falado ali naquele momento sobre a palavra. Então, a pessoa que estava ali naquele momento era a pessoa para ouvir. E é necessário isso, essa depender. Primeiro, a origem. Qual é a sua origem? Você crê na salvação? E ela não dependeu de você, ela dependeu do Senhor, exclusivamente do Senhor. Amém. Pronto, você está no Espírito. Aí agora, só tomar cuidado para não voltar à velha prática. E se perguntar e ficar na dependência do Senhor. E o tempo todo em oração. A gente vai encontrar orar sem cessar. Não é orar algum momento ou só na hora das reuniões. Orar sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Dessa maneira. Perguntando ao Senhor. Pergunta para Ele. Você não pode se furtar a perguntar. Vai vir a vontade de você fazer muitas vezes e você não perguntou. Então volta ao princípio correto. Pergunta primeiro. Senhor, eu falo. Senhor, eu falo o quê? Senhor, até onde eu vou aqui? Me ensina aqui. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei como fazer. Senhor, eu não sei entregar o folheto. Senhor, como é que entrega um folheto? A quem eu entrego o folheto? Quando? E começa a perguntar, conversa com o Senhor. Oração é isso, não é pegar aquela reza lá e ficar repetindo aquelas coisas na vida toda ali, ou no lugar, ou no momento. Não, é o tempo todo a gente conversa com o Senhor, tem que conversar com o Senhor, tem que ter intimidade com o Senhor. E perguntar para Ele, até da comida que você vai comer e como comer, e agradecer não só pela comida inteira, mas pelo arroz, pela carne, pelo ovo, pela farinha, e tudo que Ele está te dando, e sempre lembrar dos detalhes, e conversar com o Senhor de uma forma bem honesta, bem sincera. E nessa dependência pode ter certeza que vai ficar mais fácil você estar fazendo as coisas no Espírito do que na carne.
Tem uma passagem, eu vou até pedir Michel para pular, em 1 Samuel, no capítulo 3. Aí tá bom, Michel, acho que já dá para. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Aí pode ir por 3, assim. Eu vou ler o 3 só para adiantar aqui. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não chamei. Não, peraí, há uma atalho aqui na frente. Não chamei eu. Não te chamei eu. Aí torna a deitar e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar. Essa história os irmãos já conhecem, né? Samuel era jovem ainda, já servia no templo, né? E, e ele ouviu a voz de Deus chamar ele, e ele corre lá para o sacerdote Eli e pergunta a Eli se o que era que ele tinha chamado. Aí ele diz a ele que não tinha chamado, ele volta, deita, aí ele ouve de novo a voz de Deus chamando ele corre de novo no sacerdote, e aí Eli fala para ele que não estava chamando ele, né? Ou seja, aí os irmãos explicam assim, né? Ele já servia a Deus, né? Mas aí ele não discernia a voz de Deus, né? E, e também, como o Isaac falou, o que pode acontecer com a gente é isso, né? A gente ainda não discernir, né, o Espírito Santo guiando a gente. Isso, tipo, o Paulo, né, digamos assim, exercitado, experimentado, não é garantia de que 100% das vezes ele ia discernir a vontade do Espírito. Eu acho que não, ninguém pode dizer que em 100% das vezes consegue discernir. Existe o desejo, né? O desejo, o exercício, a dependência, a paciência de buscar fazer as coisas, né, segundo a vontade de Deus. Existe, né? Mas isso não é garantia de que em 100% das vezes a gente vai compreender a direção do Espírito, né? Não estou dizendo que essa foi a questão de Paulo lá na pergunta do irmão, mas são situações que acontecem na vida do cristão. O irmão Leones perguntou: Irmão, isso mostra que no espírito correto está quem faz a vontade de Deus, pois Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, não é isso? É isso mesmo, irmão. A palavra é dependência. Infelizmente, nós aprendemos muito errado no passado, né? A doutrina foi totalmente oposta à palavra do Senhor, né? A doutrina era o homem, né? Era eu fazer. Então, quanto mais eu faço, né?
E aí eu digo que estou fazendo no espírito. Estou fazendo coisas boas, né? Estou lendo a Bíblia, estou orando, estou jejuando, estou pregando, estou ajudando aos pobres. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Tá tudo certo, eu estou no espírito. Mas como? Se isso era eu estava fazendo. Não tinha dependência. Qualquer pessoa intelectual consegue fazer um monte de coisas e muito bem feitas. Principalmente os intelectuais ali, aqueles que estudam bastante. Eles pegam ali, ele é religioso, ele é disciplinado, ele fica. Quem olha fala, é perfeito. Lembra dos fariseus? Quem olhava para eles falava, nossa, esses aí já estão no céu, né? Eles são perfeitos, olha, eles fazem muito boas obras, olha as roupas dele é lá embaixo, é lá no pé, né? E o que o Senhor falou para eles? Sepulcro caiados, né? Por fora era muito bonito, mas por dentro estavam podres, né? Então, é desse jeito, é dependência. Então, hoje é importante a gente entender isso. E a dependência, o forte da dependência é na oração. Orar sem cessar. Quanto estamos orando, quanto estamos perguntando ao Senhor a vontade dele, em tudo, como o irmão Michel falou, né? Em tudo na nossa vida, no lavar do prato, da roupa, do móvel que vai comprar, do que vai vender, de onde trabalha, né? Já perguntou ao Senhor, Senhor, é esse trabalho que queres para mim? Eu tenho que trabalhar aqui mesmo? Ou eu estaria melhor, ou eu estaria glorificando a Ti melhor, ou seria mais útil se eu estivesse trabalhando na roça, ao invés de ser doutor? Já perguntamos. Então, isso é dependência. Isso é querer a vontade do Senhor e não a sua. E, infelizmente, como aprendemos errado, a maioria das vezes nós queremos a nossa vontade. Porque a nossa vontade também está legal, está tudo correto, está tudo certo ali. Eu ainda vejo que tô andando muito bem e a gente tem aquela mania de que se está dando tudo certo é porque o Senhor está no negócio. E é errado também essa visão. As coisas dando certo na terra, na maioria das vezes o Senhor não está no negócio, né? Porque a gente viu como foi com o Senhor e como foi com os apóstolos e com a igreja no início. Não deu nada certo para eles aqui no mundo. Deu tudo errado na realidade. Agora, no mundo espiritual, deu tudo certo, porque estavam na direção correta. Então, a questão é a origem, é o início. Crer na salvação eterna, crer que foi o Senhor Jesus que morreu na cruz no seu lugar, que você não teve nada a ver com isso, com essa obra, que você não participou de nada para chegar lá no céu de graça, e prostrado aos pés dele, derramando os seus só erros que você tem, entendendo que foi salvo por um amor incondicional. Agora você está na origem certa, o princípio está certo, a fé está correta. E a partir daí você vai ver. Comece a depender de tudo do Senhor. Orar sempre, perguntar sempre ao Senhor. E aí você vai ver que vai ficar já diferente. Não estou falando que você vai ser 100%, a gente só vai ser 100% no arrebatamento. Mas, com certeza, você mesmo e quem tiver à sua volta vai começar a observar, né, a diferença na sua vida. Vale ressaltar também que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra,
Ele foi um servo perfeitamente obediente ao Pai. Ele deixava claro que ele fazia as obras do Pai e para glorificar o Pai. E ele agia assim por meio do Espírito. Tem várias passagens que fala do Senhor em relação com o Espírito. O irmão Leônidas até colocou aqui, né? Jesus cheio do Espírito Santo, como está em Lucas 4. Deixa eu colocar aqui. Antes eu estava até vendo aqui uma passagem de Mateus 12, quando fala uma profecia aqui do Senhor. O Evangelho de Mateus se utiliza muito de passagens do Antigo Testamento. Aqui não tem uma passagem que o Senhor realiza muitas curas, né? E aí Mateus ele coloca assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciarei às nações, ou seja, os gentios, o juízo. Aí em Lucas, que foi a passagem que o irmão citou aqui, Leones, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Também lembrei de uma outra em capítulo 10. No capítulo 10, quando fala que o Senhor se alegrou. Deixa eu ver onde é aqui. Se é no capítulo 11 mesmo. Aqui, verso 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, o Senhor aqui na terra, irmãos, a alegria dele, as ações dele, eram por meio, né, por intermédio do Espírito Santo. Isso para nós é um claro exemplo de obediência, né, de perfeição, de um homem perfeito em obediência a Deus aqui na terra. E nós hoje temos esse privilégio também assim como o Senhor também teve sobre ele o Espírito, né, nós somos também habitados pelo Espírito Santo. Então, nós também, graças a Deus, nós somos capacitados a vivermos para Deus por meio do Espírito, e por meio do Espírito a gente poder agradar a Deus em todas as coisas, que é inclusive o nosso assunto hoje, né? Mas o padrão é quando é somente pelo Espírito. Assim como o Senhor, tudo que ele fez foi por meio do Espírito, nós também, tudo que fazemos deve ser também por meio do Espírito. E isso envolve a nossa obediência, o nosso viver para Deus, o nosso dia a dia, a nossa rotina, as nossas orações, né, como estão sendo ditas aqui pelos irmãos, e até questões de dúvidas que temos, né, dúvidas que nós temos guardados em nossos corações, que muitas vezes a gente não consegue uma resposta na hora, né, seja em questão da nossa vida prática, como questões até da palavra, de doutrina, tudo a gente leva ao Senhor, né, sempre orando em espírito, e é isso, é um relacionamento, né, como o irmão Isaac falou, nós temos um relacionamento que é chamada vida eterna. A nossa vida eterna é justamente nesse sentido, não é no sentido apenas de viver para sempre, mas é um relacionamento, é a qualidade dessa vida que temos, que é uma qualidade de um relacionamento eterno que temos porque conhecemos ao Pai e ao Filho, que é a maneira que, como o Senhor até fala, né? O Senhor apresenta a vida eterna nessa definição. Que ele fala aqui, ó, João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós conhecemos ao Pai, nós conhecemos o Filho, sabemos o que cada um fez por nós, né? Nós também sabemos o papel do Espírito sobre nós e os fatos que concernem a nós nesse relacionamento. Então, o nosso relacionamento é o tempo todo, a dependência é o tempo todo. É relacionamento mesmo. E nós já podemos desfrutar, né? Nós não temos que esperar
o arrebatamento chegar, para a gente iniciar fortalecer o nosso relacionamento com o Pai e com o Filho. Nós já somos capacitados pelo Espírito para tal ação. Irmão José está com a mão levantada. É outra pergunta, irmão? Creio que a gente pode ver a pergunta, irmão. Por mim, tudo bem. Pode mandar a pergunta. Em explicação passada, foi trazido a nós o que seria o mundo real e o mundo espiritual. Este segundo, que por analogia dos livros que li, que livros, hein? Chamei de mundo ideal de Deus. O irmão poderia nos dizer qual o parâmetro de comparação entre esses mundos e a esfera do espírito e a carne, uma vez que ainda estamos na terra podre, com a natureza pecaminosa e temos que viver juntos àqueles no mundo real, mesmo os salvos. Pode nos clarear? Eu acho que ele fala do iníciozinho lá do texto do Bruce, Michel, que ele fala que a gente pode viver em duas esferas. Uma pessoa pode andar em duas esferas. Acho que é isso que ele está querendo. Eu lembrei aqui de Efésios 6, né, quando é dito sobre essas duas esferas mais claramente. Revestivos, Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmão José, assim como nós também, nós somos o povo celestial de Deus, a nossa luta também tem relação com as coisas celestiais. E então muitas coisas que acontecem no mundo e coisas que envolvem nossa vida aqui no mundo, nós não podemos olhar apenas pelas coisas em si que acontecem no mundo, mas percebendo que tudo isso envolve uma luta que envolve as potestades, os príncipes das trevas deste século, ou seja, toda atividade que é feita lá nos lugares celestiais. Mas a nossa batalha também não é no sentido físico, como Israel fazia nas nações, né? De lutar, de guerrear, de pegar armas. A nossa luta ela é em oração. É através da oração que a gente luta, que nós lutamos contra todos esses pontos aí que é citado que tem nos lugares celestiais. Ou seja, existem os bastidores, né? Mas a gente não pode ver esses bastidores. É tudo por meio da fé, e é pela fé em oração em Cristo Jesus que nós travamos a nossa batalha. O irmão aqui agradeceu. Se não houver mais comentários ou dúvidas, a gente pode finalizar, né, Dal, e deixar para a próxima, a gente vê a gente vê aquele resumo. Ok, certo.